Tá. Então, assim, de uma maneira geral, a gente não sabia, retomando um pouco do que seria o semestre passado, né? Se a gente ia voltar, principalmente para a questão dos estágios, né? Se a gente ia voltar para o contexto presencial, como é que isso ia acontecer, Uhum. se ia ter alguma facilidade, enfim, né? Dentro desse contexto da pandemia, cada dia é um dia, cada mês é um mês. Então, a gente tinha uma perspectiva que, de repente, agora nesse segundo semestre, voltaria o presencial. Não por uma questão de órgãos governamentais, mas aquela expectativa que tudo isso em algum momento ia passar e, de repente, em agosto, a gente já está mais tranquilo, né? Sim. Então, num primeiro momento, a gente vai estar fazendo as supervisões nesse formato, só que com algumas outras propostas, né? Tentando o que eu fiz no semestre passado. Como a gente não sabia como ia ficar, a gente se transformou num determinado momento num grupo de estudos. Só que eu acho que não é válido, principalmente, e como tinha também o nono, décimo período, tinham algumas dúvidas, algumas questões, não que tu não tenhas, enfim, né, tu e a Carol, a gente ainda ficou meio tateando nesse sentido, e a gente tinha pegado um período de presencial ainda, né? Uhum. Nesse semestre, eu não quero fazer o mesmo formato de grupo de estudo, porque fica cansativo. A gente já teve TTP, ACP, né, e é teórico e tudo mais, enfim. Sim. Então, para o nono, eu estou querendo fazer isso com o décimo logo, porque o décimo, né, a gente já teve tudo isso. O que eu tentei, o que eu vou tentar otimizar nesse contexto online? A gente fazer discussões de casos. Mas você vai me perguntar que casos, né? Como é que a gente vai trabalhar com os chamados casos clínicos? Apesar de não ser uma especificidade na ACP, a gente não usa muito esse termo, né? Mas para a gente pelo menos ter um pouco de proximidade com uma perspectiva mais prática. Então, a priori, como a gente também não tem, a gente tem algumas situações de atendimento do Rogers, e aí não seria uma situação só da gente assistir o vídeo por assistir o vídeo, até porque a gente não utilizaria esse espaço para assistir o vídeo, né? Vocês vão assistir o vídeo durante a semana e vocês vão fazer observações e anotações em relação a como vocês, enquanto PSIs, né, estão compreendendo aquele processo específico daquela pessoa, né? Tentando, né? São formas da gente tentar criativamente aí pensar numa coisa mais prática e não tanto teórica, né? Porque não necessariamente vocês precisam concordar com todas as posturas que o Roger, de repente, naquele momento, naquele atendimento, alguma coisa que ele falou, né? Enfim. E não só esses vídeos, mas como também filmes, né? Eu estou fazendo algum levantamento de filmes, que é uma coisa que talvez dê um trabalhinho, mas é como se fosse um atendimento. Cada semana a gente vai trabalhar em um filme. E não o filme em si. Por que eu tô olhando filmes que sejam focados em um personagem, tá? Não sejam histórias de grupos, de... Como é que eu posso dizer assim? Que os personagens estão muito desmembrados. Por exemplo, sei lá, Era Uma Vez em Hollywood. Ali não tem um personagem principal que você vai ver a trajetória daquele personagem. Então a gente não tem... É diferente de, por exemplo, Coringa, né? Que ali é a história de uma pessoa. Então, a partir disso, é como eu estou tentando organizar de uma forma que a gente, a partir daquele personagem, daquela pessoa, consiga pensar um pouco dessas perspectivas, não só de pensar toda a questão do selfie, quem foram as pessoas significativas, né? Houveram situações em que aquela pessoa foi passou por situações, porque não necessariamente a gente falou isso no final da disciplina, terapeuticamente vai ser somente com um psicoterapeuta. Mas às vezes no contexto, nas experiências de vida dela, nos processos vivenciais, existem experiências que fazem com que ela consiga entrar em contato com algumas questões, né? Então, é nesse sentido que eu estou pensando a nossa supervisão até a gente ver como é que vai ficar essa questão do retorno ou não dos atendimentos, né? Porque
é um ponto de interrogação geral, na verdade, né? Porque a Isamar está aguardando realmente as normativas do Estado, enfim, né? Aquilo que no contexto de governo foi liberado, e como ainda não foi liberado, a gente está aguardando nesse sentido. E aí eu queria ouvir um pouco de ti também, Igor, não só das expectativas, mas de repente outras ideias. Ah, professor, eu acho que seria interessante a gente discutir de tal forma, enfim, que às vezes vocês trazem também algumas outras ideias interessantes. Não, professor, eu tinha pensado também dessa mesma forma, da gente tentar focar em algum filme que tenha Uhum. um personagem central, com a história dele realmente sendo mais desenvolvida ao longo da linha do tempo do filme. Não fica aquele negócio muito misturado, porque senão a gente também acaba se misturando com outros personagens, aí acaba fazendo uma É. salada de fruta, né? Eu Uhum. acho isso interessante. Não só, talvez, não só necessariamente um filme, mas a gente possa, talvez também trabalhar com algum desenho, alguma coisa assim, só para Sim, fugir. sim. Sim, interessante também as animações, né? Uhum, É uma boa ideia. Tem também a questão dos documentários, que são interessantes, às vezes documentários de história de vida, né? Também uhum, me chovem ideias. Para mim, eu vou tentar, na verdade, eu estou tentando pesquisar filmes e documentários de uma forma que não seja somente com a minha temática de estudo, porque como eu estudo cinema, eu tenho vários filmes que a gente acaba analisando nesse sentido, até de muitas certo. críticas, né? E que estão sempre articulados com as questões de gênero, né? Enfim, até críticas de alguns filmes que trazem uma caricatura, fica caricato a forma como constroem as suas personagens, os seus personagens, sabe? Certo. Quer ver uma leitura que eu acho interessante? A senhora falou de cinema agora, na verdade, e falou que a senhora estuda essa questão do âmbito em relação a gênero. A senhora costuma ver filmes ou séries coreanas? Não, tem muita gente que me fala, A tá senhora ouvindo? Ah, tá. deveria ver, que a senhora vai ver os tipos de construção de conceito de gênero, especialmente como tem lá na Coreia do Sul, voltado para a mulher, que é uma coisa em que eu acredito que a mulher brasileira ia estranhar muito. Elas são absolutamente submissas ainda dentro de um sistema. Os homens também são muito delimitados dentro dos papéis de gênero do que é homem e o que ele pode fazer lá. Os sul-coreanos são muito assim. Uhum. Eu acho isso muito interessante. E dentro de uma análise também, é, é interessante porque, querendo ou não, mesmo tendo toda essa exploração assim tóxica dentro das construções de gênero, tanto em homem quanto mulher, eles também têm uma coisa que é muito diferente da área do cinema hollywoodiano ou do brasileiro, que são as questões de valor, Sim. sabe? De relações, tipo de dignidade, de honra, de amizade, de construção de família. É muito diferente. Muito, tipo, muito, muito mesmo. Eu acho muito interessante. Interessante, porque são questões culturais, valores éticos e morais, que a gente sabe que valores éticos e morais variam de cada cultura, né? Não Uhum, existe nada natural, né? Como se coloca, exatamente. diferentes. Então, isso é interessante para tensionar um pouco com isso, né? Não, Uhum, não, eu não conheço, né? É até bom para conhecer e pensar. E aí vem tantas coisas. Eu falei, bom, eu tenho que dar uma organizada para a gente começar a pensar, né, nesse sentido. E eu estou querendo fazer isso também para que a gente não fique só. Como eu trabalho, vejo muito filme da temática transgênero, da transgeneridade, eu também não quero focar só nisso, porque, por exemplo, história de um casamento é interessante para a gente discutir, de repente, a CP e atendimento de casais, entendeu? é. A questão. Mas aí eu vou voltar também. Tomboy, que é um filme que eu gosto muito, né? Para falar um pouco dessa questão da adolescência, dessa não é tanto da adolescência, né? O Tomboy vai trazendo desde os 12 anos ali. Eu Mas, não, uhum, não tento focar tanto mais. Sim, é que quando.
uma coisa é quando a gente estuda um determinado assunto, outra coisa é quando a gente também, além de estudar, tem que vivenciar isso o tempo todo. Então, Sim, depois de um tempo, enche o exatamente. É um outro saco. lugar de pertencimento. Não, enche o saco, professora, sabe? Eu já tô de saco cheio, já não aguento mais. Então, tá, deixa, eu sei que tem que conversar, eu sei que tem que continuar tendo muitas análises, muita luta, mas eu gosto de focar em outras análises de estudo também. Sim, pois é. Concordo plenamente, até porque para não ter essa visão de que a todo momento vocês só podem falar sobre isso, sabe? Parece que, né, é sempre esse único tema que vocês têm que falar sobre, discutir sobre, enfim. É por isso que eu estou te dizendo um pouco, falando, né, da minha autenticidade nesse momento da escolha dos filmes, que também tem a ver porque eu estou no momento meio que focada, final da tese, enfim, né? E aí eu estou querendo tentar ver se eu consigo trabalhar os filmes de acordo com cada temática dentro da clínica, né? Atendimento de crianças, atendimento de casais, a questão de gênero também, relacionamentos amorosos, a questão do que se chama, apesar da gente não suportar, né? Das psicopatologias, né? Como do Coringa, enfim, né? Para desconstruir um pouco desse A senhora processo. já viu um filme chamado Peles, que é um filme. Não, me fala. Eu ouvi essa semana, alguém me mandou no WhatsApp, alguma coisa assim, que tem É na um Netflix, não é? Isso, tem lá. Tem também Kiki, é outro filme que também tem na Netflix. Aborda sobre as questões de fetichismos, de relações sexuais, de como as pessoas desenvolvem essas relações dentro dos seus fetiches e romantizações para tentar manter um relacionamento, quem não quer manter um relacionamento. Às vezes o quão bizarro isso é, Peles fala mais de uma questão mais bizarra. Fala numa questão mais Uhum, como se fosse grotesco, como se fosse abissal demais. Inclusive abordando uhum, questões relacionadas à pedofilia, relacionadas à aparência, à estética, pessoas que têm fetiche com pessoas amputadas, com pessoas com queimaduras. É interessante isso. É muito interessante. alguém comentou isso. Eu acho que não sei se foi em alguma live, alguém me mandou no WhatsApp exatamente sobre esse filme. Acho que trazendo um pouco dessa discussão, né? Uhum. Tá aqui. Até eu me adaptar a esse. Pois é, então é nesse sentido um pouco que eu estou pensando. A priori eu tinha pensado logo diretamente isso para o 10º período, né? E como tradicionalmente no nono a gente sempre tem uma, duas supervisões para discutir algum texto, para retomar um pouco a questão teórica, né, da ACP, só que não são os textos que a gente trabalha na TTP, que são textos Hum. mais da teoria, da construção teórica mesmo da ACP. Esse artigo, que na verdade é o único que eu gosto de trabalhar no nono, antes da gente começar a atender, né, teoricamente, Hum. nesse sentido, que é a comunicação terapêutica na abordagem centrada na pessoa, que vai falar da comunicação terapêutica, vai falar dessa questão da relação pessoa a pessoa. Ele faz, assim, no início do texto, ele faz um breve apanhado histórico ali, né, das fases, mas é só na introdução, assim, na primeira parte do texto, para depois centrar mesmo na importância de se compreender o que é essa comunicação terapêutica, né? Certo. Então, até pelo... Me ajeitando. Até para a gente poder também organizar, porque hoje era o primeiro dia, não sabia, né? A gente sempre nesse primeiro dia do estágio, Uhum. eu até criei aqui, espero que fique salvo esse schedule já do nono período, né? Hum. A gente organizar nesse sentido, né? Então, a gente, para a próxima supervisão, a gente discute esse texto, mas para focar na comunicação terapêutica, a gente não vai ter que rever as fases, falar todas as ACP, mas É. pensar como essa relação pessoa a pessoa dentro de um contexto clínico, porque é óbvio Uhum. que, como a gente já discutiu, a ACP não fica só na clínica, né? Mas como o nosso estágio é em clínica, então a gente vai focar exatamente no contexto clínico, tá? É, E professora, aí, diga. como eu já tive aula, acho que foi anteontem, que foi segunda-feira,
Só que também teve uns arquivos das duas professoras que já deram aula que ainda não foram colocados na plataforma. Então, provavelmente também é o pessoal do TI que está colocando, né? E assim, e até pedi para elas, mas eu me esqueci, mas já peço logo para a senhora. Tente mandar logo por e-mail, professora, que a gente já tem acesso antes e já pode Sim, ler também para é. acompanhar. E pois é, aí eu acho que eu vou mandar pro e-mail da turma, né? Porque Isso, como eu fiquei isso. vocês continuam tendo acesso, porque deve ser tu, e como tu falaste, parece que a Isis também, né, se inscreveu, porque senão eu mandava direto já pro e-mail de vocês. Mas eu imagino que na semana que vem já se saiba, porque semestre passado eu criei um grupo, até para ser mais rápida a comunicação, Perfeito. no WhatsApp, por conta até dos atendimentos, né? Porque quando vai para a clínica, enquanto supervisor, a gente tem que estar dando um suporte mais imediato, né? A gente não vai conseguir estar na clínica com vocês no dia e no horário. Se acontecer alguma intercorrência, vocês têm como falar com a gente. Mas aí é É. bom que é o tempo de ver quem está inscrito, enfim, a Carol consegue também, né? Sim. Você ainda não Receber, tem enfim. listagem, não, né, professora? Igor, não, mas Ah, tá, tu tá falando da presença ou a listagem dos alunos inscritos? Não, listagem dos alunos inscritos mesmo, não tá presença. Ah, tá. Não, isso eu vou confirmar com a Eline. Eu acho que ela tá também, porque a Eline tinha me passado, acho que antes das férias, só que ela me Uhum. passou só o quantitativo, ela tinha me falado de 2 pessoas. Sim. Ela falou, são 2 no nono e 2 no 10º, eu acho, se eu não me engano. Ela realmente agora lembrando, mas ela não me deu os nomes, né? Mas aí eu posso ver com ela, que com certeza ela tem essa listagem. E não, só que não tá aqui. Oi, professora. Oi. Eu até achei que eu estava, porque eu descobri que dá para também enviar por aqui os arquivos. Mas eu sempre vou enviar por e-mail, tá? Mas na agonia aqui eu ainda não peguei o pendrive para botar. Eu só vou confirmar, acho que o e-mail de vocês. Deixa eu até deixar logo aqui. É, esse 9 no caso, né? É o psicoexamais@gmail.com. Psicoesa mais só, né? É. Isso. Deve estar salvo no meu Gmail, mas como às vezes ontem eu fui fazendo uma dessas, o Gmail mandou automaticamente, preencheu automaticamente e foi para outra turma o texto. Então, por isso que eu disse, não, deixa eu confirmar mesmo. Tá, psicoexamais@gmail.com. Tá. E aí, então, a gente vai então ficar nesse formato. Na próxima semana, a gente vai discutir brevemente esse texto. E aí, lembrando que aí eu não vou falar do texto, é mais para a gente tirar dúvida, né? Um contexto de supervisão mesmo. É. Vocês leem, né? Tu lê, vê o que tu achou importante, o que tu teve de dúvida, de questões, tenta relacionar muito ali com a clínica, né? O que isso contribui quando a gente fala de comunicação terapêutica. Apesar de dali também não estar falando só de clínica, a gente vai entender a comunicação terapêutica nos diversos espaços, né, de atuação da CP, mas a É. partir disso, como pensar essa relação pessoa a pessoa, né? E aí já na semana que vem eu já trago eu vou tentar fazer um cronograma de filmes, né? E aí tem um outro aspecto também, né, que eu me preocupo, de serem filmes de fácil acesso. É Hum. óbvio que, inevitavelmente, tem filmes que só tem na Netflix, não tem no YouTube. E aí acaba sendo uma restrição para quem não tem assinatura da Netflix, enfim. Mas, hoje em dia, quase todo mundo tem Netflix, né? Então, imagino que não tenha, não sei se para ti tem algum problema, se for algum filme da Não, não. Netflix, Para mim não. porque aí facilita para fazer um levantamento. Normalmente no YouTube tem filmes antigos, que não é o problema também ser filmes antigos, mas como eu quero tentar organizar por diferentes contextos de atendimento, seja infantil, seja casal, né, enfim, adulto e coisas nesse sentido, vai ser inevitável recair em alguns filmes da Netflix mesmo.
Certo. E aí eu já consigo, a gente já consegue trabalhar nesse sentido. Então a gente fica assim, eu vou mandar também por e-mail o plano de aula, plano de ensino que a gente tem hoje em dia dos estágios também, que ele é um formato, né, para o nono e o décimo, enfim. Já mando por e-mail também de vocês, para vocês também já ficarem com um plano de aula e plano de ensino. Perfeito. Alguma dúvida ou sugestão, Igor, que tu queira trazer, enfim? Eu posso olhar assim, eu posso dar sugestão de algum filme ou alguma série que a gente possa assistir? Pode, deve, não, isso Porque, com assim, certeza. Semestre eu tava, passado eu deixei para todo mundo sugerir, ninguém sugeriu, acabou que a gente malmente discutiu um filme. porque assim, como a senhora também disse que ainda não viu séries coreanas, elas normalmente são curtas, professora. São séries que têm 10 Hum, episódios, 16 episódios, e é só uma temporada. Então talvez desse. Pelo menos para fazer análise de um episódio, dependendo do contexto. Senão eu procuro um filme. Mas eu vou dar uma olhadinha aí e falo. não, a questão da série só é tentar ser um episódio, que eu Uhum. acho que talvez fique muito puxado, aí tem que ver também com a Isis, com as outras pessoas que vão participar, para não ficar aquela coisa assim, meu Deus, a professora mudou assistir uma temporada inteira, eu não faço mais nada da vida, tipo isso, Então, entendeu? eu vou ver filme. Vou ver um filme É. coreano. É melhor. Então, é mais por isso. Se for, por exemplo, lá tem um episódio específico que eu observo que dá para um ou dois, de repente, né? Porque às vezes são episódios curtos, dependendo da série, tem episódio que é 40 minutos. Aí Sim. 2 episódios dá um tempo de um filme, né? Então não é tão complicado. Porque a série, querendo ou não, ela constrói o personagem ao longo dos episódios, né? A maioria das Sim. séries. É mais por isso que eu acabo não trabalhando com série, para não virar uma Um dilema. exigência, né? As alunas e alunos ficarem tipo, a professora mandou assistir a temporada inteira, eu não faço mais nada, né? Meio que isso. Tá Por isso bom. que eu falei, vou focar nos filmes. Ou se tu tiver, tu também pode indicar, tipo, não, esse episódio dessa temporada faz uma discussão legal, aí Tá dá bom. tranquilo também. Mas pode sugerir, eu super topo. É mais Tudo porque bem. no semestre passado eu deixei, vamos procurar. Gente, façam sugestão de filme, aí todo mundo ficou, não sei, não sei, não sei. Eu falei, não, então deixa eu organizar o que vier de sugestão, melhor ainda. Tá ótimo, então. Vou dar uma olhada aí na semana que vem, eu lhe digo. Tá. Qualquer coisa também pode me mandar por e-mail, enfim, né? Ou até pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Tudo bem, professor. Pode deixar. Vou ver Então se a Iris tá. também aparece pelo grupo, que eu vou falar com ela. Sim, sim. Então tá ótimo. Aí então eu vou mandar por e-mail o texto e os planos de aula e plano de ensino. Tá ótimo. E aí Tudo qualquer bem. dúvida é só entrar em contato comigo. Perfeito, então. Então Então, tá. boa tarde, professor. Muito Boa obrigado. tarde, Igor. Até logo. Tchau, tchau.